Muito boa noite, gente. Sejam todos mais que bem-vindos à nossa querida live de terça, live da nossa querida casa, né? Nosso querido Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide. Desde já agradeço a presença de todos vocês. Perdão se por hora não respondo os boa noites que vão chegando, mas para mim não aparece. Mas logo mais responderei. Então vamos agora à nossa prece inicial. E assim, Jesus, mais uma vez nos encontramos, Senhor, reunidos em Seu nome, e pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar em mais esta noite. Pedimos à espiritualidade amiga que nos abençoe e desde já agradecemos, Mestre, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Seu nome, a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez poder estudar um pouco dos Seus ensinamentos e poder desfrutar um pouco do Seu amor, Cristo. Mais uma vez, Jesus, muito obrigado pela oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente. A live de hoje, tema proposto é reforma íntima, né? A tão falada aí reforma íntima. E para começar a falar de reforma íntima, eu gostaria de contar a história de um filme infantil, inclusive, né? É até meio maluquice assim, querer ilustrar um filme infantil numa preleção espírita. Mas é meio que eu tô fazendo isso de propósito, para ilustrar que quando a gente quer de verdade, a gente passa a enxergar Deus em todos os lugares, né? Quando a gente tem contato com a centelha divina aqui dentro, a gente passa a ver Deus em todos os lugares. Então, para falar de reforma íntima, eu vou começar contando a história do filme Kung Fu Panda. Acho que muitos de vocês, ou quase todos nós, já assistiram. Quem não assistiu, eu convido a assistir. E quem já assistiu, eu convido a assistir novamente, mas sobre esse prisma da reforma íntima. Assistir meio que prestando atenção, né? O filme ele baseia o próprio nome diz, Kung Fu Panda. São dois nomes que não tem nada a ver um com o outro. Kung Fu, que é uma arte marcial, e Panda, que é um urso que não tem características violentas. Pelo que a gente conhece do panda, ele é um bicho dócil. É um guti-guti, bem diferente do que a gente está acostumado a ver em qualquer outro tipo de urso, né? Eu que assisto alguns programas de sobrevivência, quando aparece um urso cinzento, ou um polar, ou qualquer outra coisa, todo mundo sai correndo. Já o panda não. E esse panda ele morava numa vila que tinha uma lenda em que um grande mal vinha para destruir a vila, porém existiam alguns guerreiros lutadores para combater esse mal. E esses guerreiros, um deles seria escolhido para ler um pergaminho sagrado, que quem lesse o pergaminho sagrado ia se tornar o detetor de todo poder para deter o mal. E justamente o mal vinha atrás desse pergaminho, para ele ler e querer dominar o mundo, enfim. Por cargas d'água, por uma questão de destino, entre aspas, esse panda foi escolhido para ser o guerreiro que ia deter o mal. Nem o próprio treinador dele acreditou. Falou, um bicho fora de forma, né? Desajeitado, comilão, sendo que nós temos tantos outros guerreiros bons. E tentaram treinar, tentaram de qualquer jeito e não conseguiram inserir nada no urso em relação a essa arte marcial. Foi quando o treinador foi falar com o ancião, né? E o ancião não, bateu o martelo e falou, não, ele vai ser, confia.
O treinador viu no panda, para treinar ele, a própria fome dele, o próprio jeito de comer, ele sendo comilão, foi onde o treinador viu que ele poderia usufruir disso. E ele passou a treinar a arte marcial no panda, usando a fome dele, usando a comida. E o panda ele foi desenvolvendo de uma forma genial. Até que chegou o momento, né, em que o orgulho acaba libertando esse mal, e esse mal tá vindo, né, de encontro com a vila para destruir tudo. Aí chegou a grande hora do panda, ele já lutando as artes marciais, chegou a hora dele ler esse pergaminho e enfrentar e derrotar esse grande mal. Ok, beleza. Quando ele abriu o pergaminho, era uma folha de alumínio, em que só refletia a imagem dele e mais nada. E ele falou, meu, não tô entendendo. Aí o mestre dele, dá isso daqui. O mestre dele também não entendeu. Aí que ele caiu em si e falou, meu, que furada. Eu não consegui ler o pergaminho. Eu não vou deter dos poderes do pergaminho. Ele falou, vou fugir. Né? Vou fugir com a vila. E largou o mestre lá para tentar derrotar o mal. Ele, desanimado, fugindo com a vila, em conversa com o pai dele falou. Numa parte da conversa, o pai dele falou assim, que o que nos torna especiais é aquilo que a gente acredita. O que nos torna especiais é aquilo que mora dentro da gente. Isso que nos torna especiais. Foi aí que ele entendeu o que o pergaminho quis dizer. Ele entendeu que o pergaminho mostrava o reflexo dele, isso é, o grande poder, o maior poder que ele poderia ter para vencer qualquer mal é aquilo que jazia dentro dele. Ele voltou, o mal alcançou esse pergaminho, também leu, não entendeu bolhufas. Ele ainda inocentemente tentou mostrar para o mal, falar, não, é isso, é aquilo, o mal também não entendeu. Enfim, ele acabou derrotando o mal, porque ele entendeu, ele olhou para dentro de si mesmo. Né? E a reforma íntima é isso, né? Reforma íntima é aquele ato de nós olharmos para dentro de nós mesmos e trabalhar o que nós temos. Né? Tentar arrumar alguma coisa aqui dentro. Nós, quando... Isso é normal de cada um. Quando a gente entra numa religião, seja ela qual for, a gente quer mudar o mundo. Porque tanta informação boa abre uma janela tão grande, tão gostosa de olhar o mundo e falar, meu, o mundo tem que saber disso. O mundo precisa saber das bem-aventuranças, o mundo precisa saber do amor sob esse prisma que eu vejo. Só que nós acabamos nos tornando um espelho. Nós acabamos querendo refletir aquilo que nós estamos vendo, escutando, lendo, ao invés de nós absorver, ao invés de nós trabalharmos isso dentro da gente, né, e mostrar para o mundo de uma forma diferente. Nós sermos a candeia e não um espelho. Né? Gente, isso é natural. Isso é normal. A reforma íntima, ela vem nos mostrar que todos nós temos um dom. Todo mundo nasceu com um dom. Seja ele de falar... Aí, voltou. Perdão, minha internet hoje tá meio mais ou menos. Voltando ao que eu estava falando. Desculpa, gente. Tá em dia, viu? Paguei o trem aqui. Voltando. Todo mundo tem um dom. Seja ele qual for. Todos nós, dentro de cada um, lá dentro tem um dom. E a melhor maneira da gente alcançar esse dom, saber trabalhar para a gente ser melhor para alguém, é usar essas ferramentas que a espiritualidade nos traz. Né? Não ser um espelho, mas sim uma esponja, a gente absorver. Depois que absorver, trabalhar e utilizar da melhor forma, assim como fez Paulo de Tarso. Né? Ele primeiro absorveu para depois trabalhar aquilo. Não saiu. Ele até tentou sair falando, mas ele viu que o orgulho dele não deixava. Depois que ele foi chamado de louco, os caras falou, peraí, né? Não é assim.
E quando eu falo da gente absorver, da gente escutar, me vem na cabeça Joana de Cusa. Porque foi assim com Joana de Cusa, né? Joana de Cusa é uma seguidora fiel de Jesus. Até no martírio dele ela estava lá, firme e forte. E numa certa feita, Joana de Cusa foi reclamar de Cusa, né? Do marido dela, para Jesus. Sendo que Cusa era um funcionário de alto escalão de Herodes. Ela chegou lá em Jesus e falou: pô, Jesus, meu marido não é muito chegado nessas coisas de religião, ele é meio afastado da espiritualidade, entre outras reclamações entre marido e mulher. E ela foi já esperando que Jesus falasse alguma coisa para ela transmitir para o marido que mudasse a cabeça dele. E foi totalmente o contrário. Jesus chegou na Joana de Cusa e mostrou para ela que ela precisava se melhorar. Ela precisava ser a candeia de luz para o marido dela. Não só com palavras, mas com exemplos, com paciência, com perseverança. Ela entendeu que não bastava somente seguir Jesus, mas tinha que interiorizar aquilo e exemplificar. O que acontece com muitos de nós. O que acontece, se eu não digo, com nós todos. Nós, quando assistimos uma live, hoje, né? Ou quando a gente vai a um centro, a uma igreja, a um terreiro, não importa. Qualquer lugar que nós vamos procurar uma divindade, vamos procurar paz, nós estamos seguindo a Jesus. Que bom! Mas e na hora de exemplificar? Hoje, se nós fôssemos falar com Jesus sobre qualquer problema que a gente tem, eu tenho 100% de certeza que Jesus agiria da mesma forma que ele agiu com Joana de Cusa. Chegaria na gente e falava, ó, você tem que se melhorar para que as coisas melhorem. A reforma íntima, ela é isso. A reforma íntima é não sermos um espelho, mas sim uma esponja. Nós absorvemos tudo isso. Arrumar o que está desorganizado dentro de nós. E uma das grandes barreiras que nós encontramos mediante a reforma íntima é o comodismo que vem afagando as nossas imperfeições. É o nosso comodismo que vem como um instinto voterno mesmo, né? O comodismo, ele vem como uma avó que olha para as nossas imperfeições e fala: tá tudo bem, né? Eu sou assim mesmo. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. E ponto. Peraí, gente. Quem gosta de sofrer? Já não foi dito que o nosso maior algoz somos nós mesmos? Ninguém gosta de sofrer. Então a gente ainda se calça muito na imperfeição, né? No eu sou assim mesmo. Ou eu já disse muito isso, confesso, eu não sou Jesus. Porque é uma grande... mostra ainda a nossa infantilidade espiritual. O que a gente tem, na verdade, o que a gente tem que se calçar é no amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Imperfeição não é desculpa. Já deixou de ser desculpa para o nosso comodismo? Faz tempo. Faz muito tempo. Uma mãe não deixa... Aliás, uma mãe não ama menos o filho porque ele não aprendeu a andar ainda. Depois que aprende a andar, ama mais. Agora eu amo meu filho que ele aprendeu a andar. Antes eu não amo. Não. E Deus é assim conosco. Perfeitos ou imperfeitos, Deus nos ama da mesma forma. Olha que bengala maravilhosa que nós temos para nos apoiar. Né? Nós temos que nos apoiar no amor de Deus. É melhor a gente, mesmo imperfeitos, procurar fazer alguma coisa
mesmo sabendo da nossa imperfeição, do que esperar ser perfeito e não produzir nada, não fazer absolutamente nada. Que é que muitas vezes acontece. Muitas vezes nos calçamos no eu não sou Jesus, eu não sou Cristo. Oh, realmente eu não sou. Mas eu tenho a divindade dentro de mim, o que já é muito. Né? E como galgar essa divindade? Poxa, eu assisto live toda semana. Tenho assuntos edificantes com muitos amigos de doutrina. Livros maravilhosos. Filmes de todas as ordens. Poxa, olha quanta coisa boa. Né? Então, nós deixamos um pouco essa desculpa da nossa imperfeição de lado, de achar que é assim mesmo, e a gente poder arregaçar as mangas, né? E fazer algo, primeiro por nós mesmos, para nós não virarmos um espelho, mas sim uma candeia de luz, para mesmo nos dias mais sombrios nós podermos aí iluminar o caminho dos nossos afins, né? Eu estava estudando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e uma coisa me chamou muita atenção. Hoje nós estamos 100% na internet, né? Mais do que nunca. E hoje as nossas relações interpessoais, pessoais, etc., elas são mediante a internet mesmo, a Facebook, a WhatsApp, a rede social, de toda a ordem, enfim. E uma coisa que me chamou a atenção, já vinha me chamando a atenção e eu não tinha entendido, hoje eu entendo, como que o nosso amor próprio está doente. Podem reparar, hoje, infelizmente, como o nosso amor próprio está doente. Nosso amor próprio, que era o motivo de nós praticarmos a reforma íntima, de nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos elevar, hoje não. Hoje a gente olha para o nosso amor próprio e se vitimiza. A gente olha para o amor próprio e a gente acaba se acomodando. A gente acaba ostentando virtudes. O que seria ostentar virtudes? Como eu disse, somos espelhos. A gente apenas está refletindo aquilo que a gente estudou, que a gente achou bonito para repassar, mas a gente não está absorvendo. Então muitas vezes repassamos coisas que não somos nós. Repassamos coisas que gostaríamos de ser, mas não as que nós absorvemos ainda. Há algum mal, algum pecado nisso? Nenhum. Que bom, porque muita gente precisa escutar e precisa ler. Mas e a oportunidade que estamos jogando fora, de antes de qualquer coisa, aprender com a situação? Nesse capítulo 17 diz assim: aquele que faz alarde da própria virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal das qualidades, a modéstia. E sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. E o orgulho é a grande chaga da humanidade. Em outra feita eu tive a oportunidade de dizer que o orgulho ele é o advogado para todos os outros desvios de conduta. E é real. É real. Uma vez que nós alarmamos sobre nossas virtudes, sabendo que a virtude ela é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Isso é a virtude. E uma vez que nós alarmamos muito ela, a gente precisa parar e pensar: será que eu não estou sendo um espelho somente? Será que aí não me falta uma certa modéstia? É de se pensar. Me traz essas indagações íntimas quando eu paro para estudar, né? Me abre aí um leque maior. E a virtude ela é uma ferramenta fantástica. Ela é uma ferramenta mais que necessária para a nossa reforma íntima. Se a gente for puxar lá
no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, A Perfeição Moral, pergunta 893. Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta é, eu vou lendo devagar para a gente poder entender, porque é muito profundo. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Todas as virtudes têm o seu mérito. Isso é, todos nós nascemos com algum dom. Não é porque eu não sei falar ou escutar como fulano ou ciclano que eu vou ser melhor ou pior que ele. Não, muito pelo contrário. Eu tenho um dom divino dentro de mim. Só preciso saber usá-lo, só preciso saber como usá-lo. Né? Continuando a resposta. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. De novo, a virtude que sempre há resistência voluntária aos arrastamentos das más tendências. Resistência voluntária aos arrastamentos das más tendências. Arrastamento das más tendências. Vulgo instinto. Então, uma vez que nós lutamos contra os nossos instintos, as nossas más tendências, né? Aí onde entra a nossa virtude. Sabendo que a educação do instinto é a razão. Uma vez que nós aprendamos a educar os nossos instintos, ele passa a ser a razão. E da razão nasce, no momento que nós passamos a ter razão, ali nascem os nossos deveres. Ali nós temos contato com a nossa centelha divina. E ali é onde nascem os nossos deveres. A gente passa a entender quais são os nossos deveres. Como seres humanos, como pai, como filho, como marido, como esposa, como amigo. Enfim, como um ser humano no geral. Então o dever ele nasce disso daí. Da gente educar os nossos instintos ao arrastamento das más tendências. Né? Se tornando uma virtude. A própria virtude educando os nossos instintos para que vire razão e nasça o dever. E é gostoso quando a gente tem contato com o nosso dever, quando a gente começa a entender, poxa, para que eu vim ao mundo? A gente passa a entender o nosso papel. É muito prazeroso isso. Só que o dever, ele é uma briga incessante com os nossos instintos, com as nossas más tendências. Né? Porque as nossas más tendências, elas vêm com a sedução dos interesses mundanos. E nem sempre a sedução dos interesses mundanos caminha junto, caminha lado a lado com o nosso bem-estar espiritual. Geralmente os interesses mundanos, né, a gente que é inserido na influência do meio, é sempre levado à estagnação, né, a um declínio moral. No livro Lázaro Redivivo do Irmão X, psicografado pelo Chico, né, ele traduz essa parte da reforma íntima assim: é a realização na que cabe cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando o próprio conhecimento. Consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando o próprio conhecimento. Então é o nosso conhecimento que vai nos lapidar, para que viramos candeia, não espelho. Então nós temos a centelha, todos nós, gente, todos, sem exceção, nós temos a centelha divina dentro de nós. E essa tal reforma íntima que tanto fala dentro do espiritismo, em outras religiões de outra forma, é que começa a alimentar isso, que a gente começa a ter acesso a isso. Infelizmente, o nosso orgulho não deixa
que nós tenhamos total visão e sentimento, né, do calor dessa centelha divina. O vitimismo, a influência do meio. Você vê como o nosso dever cristão, as nossas virtudes têm muito ainda o que lutar contra tanta coisa que ainda não faz com que aflore 100% a centelha divina sobre nós. É gostoso a gente ter acesso a essas informações porque faz com que pensamos, né? Faz com que olhamos com mais carinho para dentro de nós mesmos. Faz com que olhamos com um pouco mais de atenção. Deixemos de lado aquele olhar voterno de tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, eu sou assim mesmo, para um olhar de um algoz mesmo, de um inimigo que olha os defeitos e ainda põe o dedo na ferida. É isso aqui que você tem que mudar, cara. Caminhar de mãos dadas com os nossos defeitos, pois só se vence eles conhecendo muito bem cada um deles, não empurrando para debaixo do tapete. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Isso pode ser atribuído a muitas coisas, muitas. Mas se tratando de reforma íntima, conhecereis a ti mesmo. Que aí o véu espiritual se descortinará. Passaremos a olhar para nós com outros olhos. Com essa lapidação, virar essa candeia de luz e começar a iluminar tudo em volta, a quem mais precisa. No budismo, né, tem uma frase que diz assim, que é melhor conquistar a si mesmo do que vencer 1000 batalhas. E a gente venceu o comodismo, vencer as más tendências. Né? Nós temos a razão, temos as virtudes, mas nós precisamos querer. Assim, quando a gente quer juntar dinheiro, assim quando a gente quer emagrecer, enfim, só estou dando exemplos. É preciso querer. Né? Você vê como a nossa mente expande e nós passamos a ver Deus em tudo? Voltando ao filme infantil, é preciso olhar para dentro de si mesmo. É preciso querer, é preciso entender que a chama divina está lá. Seja em um ombro amigo, seja em palavras, uma mão que se estende. Muitas vezes a centelha divina ela está em forma de um não, mas ela está lá. E a melhor forma de nós entendermos isso é nós absorvendo e trabalhando. Religião, gente, falar que tem uma religião não salva ninguém. Mas o que salva é o que nós façamos, são as ferramentas que a religião nos traz e da forma como nós utilizamos ela. Em prol de nosso bem e em prol do próximo na consequência. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima, né? Fazer a prece final para nós encerrarmos. E assim, Jesus, mais uma vez, com os corações cheios de alegria, nós agradecemos, Mestre, a oportunidade que o Senhor nos trouxe de estarmos na sua presença, a oportunidade da espiritualidade amiga se fazer presente em cada lar mais necessitado, Mestre. Mais uma vez, Jesus, muito obrigado pela grande oportunidade de trabalhar na sua seara, a grande oportunidade de caminhar com os passos do amor, Mestre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Beijo no coração de todos, gente. Obrigado.